Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui novamente para falar de Hunter x Hunter. Eu acabei de lançar um vídeo aqui no canal falando do Gon, da construção desse personagem, em um quadro que não vai ser só de Hunter x Hunter, mas eu quero trazer mais vezes aqui pro canal, aprofundando em determinados personagens de anime, de mangá, só que dessa vez eu vou falar de um arco de Hunter x Hunter. Talvez você já saiba, porque tá no título, né, tá na thumb, mas esse é um arco muito bem falado, da saga que já foi terminada, né, porque a gente tá entrando agora no arco do Continente Negro do mangá, mas tá em construção. Mais do que a gente já tem pronto, do que a gente tem animado, inclusive, foi o arco das Quimera Antes, das Formigas Quimera, que trouxe muita coisa que é bem falada e tem motivo pra isso. Vamos comentar num geral, porque esse arco é tão comentado, o que ele provavelmente quer dizer, o que traz de mensagem importante pra além do óbvio, tudo que eu pude perceber, ou um apanhado geral disso tudo, mas eu quero a sua opinião também, a sua contribuição aqui embaixo, junto com o seu like, que ajuda muito esse vídeo. Se você quer mais análises desse tipo, tanto de Hunter x Hunter quanto de qualquer outro anime, mangá, coloca aqui embaixo também. Se inscreve no canal se você não for inscrito para acompanhar vídeos como esse que saem todos os dias. E também, se você gosta tanto assim de Hunter x Hunter, te recomendo a ver um cover, que vai estar no cardzinho aqui em cima, provavelmente uns 5 minutos depois de eu postar, porque eu sempre esqueço, mas é do canal do André Fenrique, eu já divulguei aqui várias vezes, tem vários covers lá, inclusive tem do segundo encerramento de Hunter x Hunter, que é muito bom, e da abertura também. Corre lá que tem de vários animes. Dá view, dá inscrição, ajuda a gente. O arco das Quimera Ants, as Formigas Quimera, a princípio parece que vai tratar de monstros, de criaturas monstruosas, muito perigosas, potencialmente eliminadoras da sociedade humana, só que na verdade, no fundo, esse arco fala justamente da sociedade humana, dos humanos e o que tem de intrínseco nessa raça, nessa nossa comunidade como um todo. Lembrando que esse não é um vídeo aprofundando em cada personagem ou algum personagem específico desse arco, tem muita gente importante e legal pra gente discutir, mas num panorama geral, através de uma nova aventura que o Gon acaba sendo envolvido, a gente descobre todo um novo universo destes seres. As Quimera Antes já eram formigas, seres considerados ali perigosos ou que necessitavam de um nível de observação muito importante quando elas eram encontradas, porque era uma espécie que conseguia se alimentar de outras e através de algo que era chamado de fagogênese, eles conseguiam passar à frente para as novas gerações, através da rainha, as características desses seres que eles consumiram. Então, se essa formiga conseguia comer um besouro, depois na próxima geração a rainha daria vida a um ser que teria características do besouro, e assim ela vai se tornando mais forte, ela pode ir sobrevivendo mais no seu território e se expandindo. Até então, essas pessoas de Hunter x Hunter só tinham notícia de uma rainha de até 10 centímetros. É perigoso, tem que ser observado, mas não é tão alarmante para os humanos, é só um inseto. O que acontece é que a gente descobre uma rainha de praticamente mais ou menos 2 metros nessa história de Hunter x Hunter, desse arco, que foi fruto já de formigas que consumiram algum humano e ela tinha já características parecidas com a nossa espécie. E essa formiga, em determinado momento, consegue dar cria à sua primeira prole, aos primeiros que saem dela, muito misturados ainda com animais, que era o que ela conseguia consumir de onde ela estava, mas a partir do momento que ela experimenta crianças, que ela experimenta humanos, aí ela percebe que a nossa raça seria muito nutritiva, começa a se alimentar mais de humanos e a partir de então a gente tem novas Quimera Antes que nascem agora com características humanas também. Misturadas muitas vezes com animais, é claro, porque a alimentação ali ainda tinha essa pluralidade, mas cada vez mais com características humanas. O que isso criou? Isso criou uma espécie que ainda tinha muito da característica das Quimera Antes, que tem toda uma organização específica, a rainha que tem ali o objetivo de procriar o máximo possível, criar soldados, que tem hierarquias entre si também, quase como um exército, cada um tem a sua função, cada um obedece hierarquicamente a quem necessita, isso até a rainha conseguir parir o rei, que seria o mais forte, que inclusive seria ali cuidado pela guarda real, que anteriormente protegeria a rainha até o nascimento do rei, que teria por objetivo dominar outras espécies. E como essa espécie específica, neste caso, tinha evoluído ao ponto de chegar perto dos humanos, com característica dos humanos, então eles também teriam o objetivo de dominar a raça humana.
Só por isso já seria muito perigoso. Só que, de novo, a gente tá falando de um arco que acaba através desses seres por tratar da sociedade. Porque o que acontece? Como eu disse, essas formigas, mesmo lá primariamente sem nenhum humano principalmente envolvido na sua genética, elas seguiam uma estrutura muito explícita, muito fechada, muito objetiva. Cada uma de baixo pra cima tem que obedecer quem tá lá no topo. A rainha depois é o rei, cada um tem a sua função e ninguém pode sair disso para que elas consigam crescer, se multiplicar e conseguir sobreviver. Só que quando entrou nessa genética o fator humano, entraram várias nuances, várias incógnitas, vários caminhos diferentes. O ser humano, ele vem com vários lados. A gente sabe que tem algumas características mais negativas e outras talvez mais positivas. A princípio, o que a gente vê desses seres são características bem negativas dos seres humanos. As formigas começaram a se expandir e a se alimentar de um território chamado NGL, um país que se isolou, um país que teoricamente não aceitava nenhuma tecnologia, nada de inovador, que viviam sob o simples, mas que na verdade tinha uma organização controlada por seres humanos, inclusive por um rei, um líder que detestava a humanidade, Gyro, por causa de tudo que ele sofreu na sua infância, pelo quanto ele sofreu com o seu pai, por uma escassez e uma falta de família e afeto dentro de casa e mesmo na sociedade como um todo. Uma realidade pobre, uma realidade de humanos que pareciam não ter qualquer esperança para serem melhores. E essas pessoas que conduziam essa sociedade, com tráfico de drogas inclusive acontecendo, com outras questões ali obscuras, elas são as primeiras mais consumidas pelas formigas. Pessoas que tinham problemas com a sociedade, pessoas egoístas, pessoas com sentimentos muito negativos por causa do que passaram, inclusive muitas vezes na sua vida, como o próprio Gyro, e isso tudo acaba ficando dentro de várias dessas formigas que a gente vai conhecendo. A individualidade, que é algo que a gente preserva, é algo que a gente glorifica como uma coisa boa que o ser humano tem, cada um é diferente, cada um de nós tem um sonho, cada um de nós quer seguir um caminho, naquela estrutura das quimeras antes acaba sendo um ponto fraco. Porque como indivíduo, cada um quis ter um nome, cada um quis ter uma identidade e cada um tinha um objetivo. Eles precisavam, antes do nascimento do rei, continuar alimentando constantemente a rainha com humanos nutritivos, com humanos depois principalmente que tinham o NEM, aquela aura acentuada, aquilo que dava ainda mais nutrição para a alimentação da rainha que estava parindo o rei. Tudo isso era uma regra necessária, eles tinham que obedecer, cada líder de tropa tinha que obedecer uma ordem específica, eles tinham um objetivo muito redondo, mas surgiram egoísmos. A genética humana incluiu vontade própria, então tinham aqueles que matavam apenas porque curtiam o esporte de matar, porque queriam ver a sua presa morrendo. Aqueles que queriam consumir os humanos nutritivos, ou o humano que fosse, porque ele queria se alimentar, não alimentar a rainha. Ele não pensava mais na estrutura tão fechada que aquela espécie inicialmente pensava. O fator humano conseguiu trazer muitas coisas a mais, porque eles conseguiram se articular, se expandir, ficarem mais fortes, mas também criou desavenças. Líderes de tropa que brigavam entre si, líderes de tropa que queriam seguir uma ordem própria, que não queriam obedecer, isso começa a criar uma instabilidade interna. Isso porque muitas vezes essas quimeras antes, frutos de fagogênese que incluiu ali a genética e todas as características de humanos engolidos também, ela trouxe muitas vezes memórias ou sensações ou características psicológicas destes humanos. Algumas quimeras antes, entretanto, nesse arco também apresentaram características positivas. Por exemplo, Colt era uma formiga da primeira geração que veio justamente de uma criança que não conseguiu proteger a sua irmã de uma quimera ante, acabaram mortos, e esse desejo de conseguir proteger alguém que lhe era importante foi expresso também na sua característica assim que ele renasceu como quimera ante, mesmo sem as suas memórias aflorando da sua vida passada, mas a sua personalidade e esse instinto de proteger alguém, o instinto de fazer algo certo dentro da sua mentalidade, daquilo que ele estava envolvido no seu contexto, aquilo ainda estava muito impresso na sua característica, do seu jeito de agir. Por isso ele protegia muito
muito fortemente a rainha. Por isso ele também discordou certas vezes de líderes de tropa que estavam fazendo coisas porque eles queriam, por desejo próprio, não em nome da rainha e do todo, do que eles estavam construindo. Por isso que ele não concordou com a atitude do rei, que quando nasceu, desconsiderou completamente a rainha, nasceu acabando com o corpo da sua própria mãe, apenas pensando em viver, em ser forte, em dominar. O que nesse caso, em relação à espécie, fazia todo sentido, porque realmente ele era o mais forte. Tanto é que a sua mãe, que não tinha tanto da individualidade dos humanos impressa na sua personalidade ali de quimera antes, ela não se importou. Porque o mais importante era que o rei nascesse forte. Já o coach, que tinha muito do seu lado humano, com essas características que a gente moralmente considera positivas, ele não concordava com aquilo. Veja que dentro dessas formigas, cada um dos exemplos, que a gente pode aprofundar inclusive em outros vídeos com mais precisão, dependendo do personagem, elas têm eternamente essa luta entre o seu lado formiga quimera e o seu lado humano. Só que o seu lado humano tem uma pluralidade enorme. Diferenças enormes, possibilidades várias que podem levar para o sucesso, pode levar para um crescimento da raça inimaginável, mesmo porque eles conseguem aprender técnicas como o NEM com uma facilidade muito grande por causa da resistência do seu corpo através de todas essas evoluções de fagogênese, mas também acaba sendo uma fraqueza porque eles perdem a estrutura muito estratificada que existia das quimera antes e que fazia também que elas sobrevivessem e crescessem cada vez mais. Analisando as quimera antes logo no início do arco, elas são apresentadas pra gente como os vilões. Basicamente, aqueles que foram crescendo e se multiplicando, consumindo humanos e consumindo cada vez mais humanos que eram tratados como simplesmente uma carne de alimentação, uma fonte importante de nutrição, sem nenhum sentimento. Eles eram vilões e ponto, eles estavam exterminando a nossa raça, eles estavam exterminando pessoas que estavam vivendo tranquilamente. Crianças, mães, senhores, senhoras, porque sim. Só que ao longo deste arco, o Togashi ele vai apresentando diferentes casos e diferentes personalidades que você vai identificando cada um, sim, às vezes alguém muito egoísta, alguém muito ruim, ou alguém que sumariamente só quer se divertir, só quer se provar, só quer se testar, ou outra pessoa que tem medo, que apenas se sente solitária, carente, ou aquele que é bondoso e quer apenas seguir as ordens da espécie que ele foi inserido. Na verdade, eles são muito mais próximos a gente do que nós poderíamos pensar no início. E mesmo o lado deles, que por exemplo faz com que a Pitou, em determinado momento, mate o Kaito e desperte um gatilho de uma raiva imensa no Gon, naquela hora ela estava seguindo o outro lado, o lado da formiga, que apenas tem que eliminar inimigos. É claro que também existe algo muito poderoso na Pitou desde o início, que era se provar. Querer notar até que ponto os seus poderes vão, o que é algo muito mais humano do que de formigas. Mas, acima disso tudo, ela precisava eliminar inimigos. Não porque ela era uma vilã pensando em ser vilã, mas porque ela precisava. E ao longo de todo o arco, o Togashi faz com que várias dessas quimera antes caiam, por exemplo, na graça do público, porque a gente vai vendo a outra faceta, o seu outro lado. Aquilo que pode tornar aquele ser monstruoso, tenebroso, vilanesco, horrível, que você odiava, em algo muito mais próximo do que nós somos, do que nós aceitamos, do que a gente defende. Mesmo quando você analisa, por exemplo, cuidadosamente nesse vídeo um pouco mais superficialmente, a guarda real, Pitou, Puff e Yuppie, os três, eles têm muito forte o ímpeto de defender o seu rei. Isso é o objetivo mais forte deles possível, só que entre os três há diferentes formas de defesa. A Pitou, por exemplo, e o Puff têm formas muito opostas de pensar. A Pitou quer que o rei esteja, sim, soberano, sobrevivendo, dominando, mas o que ele deseja é muito importante. Portanto, se o rei naquele ponto, de alguma forma, quer o bem ou quer a sobrevivência da Komugi, que é uma simples humana, então mesmo assim aquela humana tem que sobreviver e ela vai fazer tudo isso pelo rei. Já o Puff, ele quer que o rei seja soberano, que ele domine, que ele continue vivendo, mas aquela humana continuar ali gera pra ele um tipo de fragilidade no rei que é inaceitável. Então ele tentar matar aquela humana que é importante de alguma forma para o seu próprio rei, também é, na cabeça dele, um jeito de ser fiel, de obedecer. O seu lado formiga de obedecer, ele é permeado pelo seu lado humano de pensar.
Yuppie não tem tanto essa inversão ou esse contraste com os dois, porque como a gente sabe, ele, diferente de ambos, era fruto de monstros apenas. Então ele não tem tão forte essas características humanas que diferenciam os dois. E mesmo, é claro, o rei Meruem, que é o maior exemplo de total mudança que a gente vê no arco desde o início até o fim. Ele merece um vídeo separado, é claro, mas falando aqui por cima, ele nasce, como eu falei, como aquele ser que destruiu a sua mãe, porque ele era o soberano, porque ele era o perfeito, porque ele nasceu para dominar. A rainha não importava mais, ele não precisava nem mais dela, nem de soldados ou líderes de tropa que fossem ineficientes. Ele apenas precisa seguir o seu objetivo de dominar todas as raças. E a partir do que ele pensa, os humanos são desnecessários, desprezíveis, não são muito importantes. Ou quando ele percebe, por exemplo, que ele pode ter um exército de humanos que são úteis, que podem ser fortes, então no máximo eles serão um exército não pensante, controlados ali, anestesiados pelos efeitos do puff, apenas utilizados na força que alguns deles eventualmente poderiam ter ao sobreviverem ao golpe e ao choque de Nen, que era a grande seleção que eles fariam. Mas seriam fantoches, sem vontades, não controlados, aqueles que não sobrevivessem eram inúteis. Mas é a partir do encontro desse rei, totalmente frio, inclusive com a sua própria espécie, muito pragmático e objetivo sobre o que ele precisava fazer, que se sentia acima de todos e todos, quando ele encontra com uma humana, Komugi, pequena, indefesa, super frágil fisicamente, não enxergava, tinha um nariz escorrendo, não tinha qualquer graça, como o próprio Meruem fala. A partir do encontro com ela, quando eles vão jogar um jogo, uma partida criada apenas para o anime, apenas para o mangá, nessas experiências, nas partidas de Gung, Komugi era muito superior a Meruem. Partida após partida, aquele ser frágil e indefeso vencia de Meruem em inúmeras possibilidades que ele não conseguiu prever. Outras partidas e outros jogos eram muito mais fáceis, ele lia as regras e rapidamente vencia qualquer campeão mundial. Essa campeã mundial, totalmente ali fragilizada, sem nenhuma aparente força ou qualquer coisa que a tornasse valiosa, conseguia vencer de Meruem qualquer hora, o tempo todo. E é claro que isso vai dando uma angústia no Meruem, mas ao longo tempo, a longo prazo, também vai lhe provando que existem humanos, existem seres de uma raça que ele menosprezou, que podem ter qualidades que não são vistas à primeira vista, não são palpáveis, que demanda um certo conhecimento, um certo convívio para que você veja o quanto eles valem. Não apenas os atributos físicos é que provam que alguém merece sobreviver sob a seleção que ele estava tentando criar. E aí a sua mentalidade vai começando a mudar. Não é porque ele vai simplesmente adquirindo características humanas que estão impressas na sua própria genética, como outras formigas que a gente vai vendo. É através do convívio que esse ser, que aparentemente era apenas monstruoso e machucava quem precisasse, mesmo aqueles que aparentemente estavam ao seu lado, é a partir deste convívio com o ser mais improvável possível que ele vai se modificando gradualmente. Não é que ele tem uma completa inversão ou que ele desiste de dominar as outras raças. A gente vê que durante a luta dele com o Netero, ele ainda deseja ser o rei que domina, só que cada vez mais o seu propósito vai perdendo sentido. Ele ainda percebe que há humanos importantes, como o próprio Netero, que mereceria sobreviver por todas as suas qualidades, mas ele ainda pensava que, pensando nesses humanos, eles viveriam controlados, eles poderiam ter o direito de viver sob a sua ordem, sob o seu comando, não apenas como soldados ali, sem qualquer vida, sem qualquer vontade. E quando ele sobrevive à explosão que o Netero cria após o final, mesmo envenenado, sem saber, ele volta sem memórias e a gente tem de novo uma nova construção e uma nova descoberta nesse Meruem que as peças não encaixam mais. Sem memórias, sendo uma formiga quimera, ele ainda tinha dúvidas e inconstâncias e inseguranças dentro dele que surgiram após o seu convívio com a Komugi, que mesmo sem se lembrar estavam ali dentro. Algo mexeu com ele, algo modificou. E essa modificação do convívio com o outro era para sempre. Ele não precisava das memórias para perceber que algo estava errado. E quando ele se encontra novamente com a Komugi e ainda com a verdade de que ele teria um fim, de que ele foi envenenado com a bomba na luta final dele com o Netero, ele percebe que nada daquilo faria sentido. A gente vê, inclusive, durante esse arco, alguns questionamentos do Meruem de que ele seria o rei de um povo vazio,
sem pensamentos, fantoches, por exemplo, como os humanos que conseguiriam usar o Nen, mas seriam absolutamente controlados em todas as suas ações. Um rei que até a sua luta com o Netero sequer sabia o seu nome, ele era apenas o rei, ele não tinha individualidade, a sua própria personalidade, ele era muito importante, ele nasceu sendo importante e tendo um objetivo muito claro, mas ele precisava também de um objetivo mais abstrato, e é isso que ele vai percebendo que precisa através da Komugi. Como eu falei, esse é um personagem que especificamente a gente pode fazer um vídeo separado, porque ele tem muita riqueza, muita coisa pra gente discutir, mas ele é, sumariamente, pelo menos o último exemplo que a gente tem, o maior e último exemplo que a gente tem nesse arco, de que o Togashi trata muito mais, através de uma ótica de monstro, sobre a evolução da personalidade humana, de como ela tem vários tipos de nuance, vários caminhos para seguir, desde o egoísta, o sonhador, aquele que apenas quer se divertir, aquele que quer ser mais forte, aquele que quer se isolar, aquele que quer criar algo novo, aquele que quer se opor, aquele que quer servir, aquele que quer proteger, aquele que quer se juntar a outras pessoas parecidas, aquele que quer dominar. Todas as características que a gente vai conhecendo são algumas de todas as características que nós, como humanos, temos. E como a característica humana pode reforçar e fazer com que uma espécie como essa cresça e se solidifique e fique mais forte, quanto também pode ser a fragilidade. A nossa humanidade é o nosso ponto positivo e a nossa fraqueza. Tudo isso tá dentro do arco Quimera Ant. E por isso que as pessoas gostam tanto desse arco. Não apenas por causa da virada que a gente tem no próprio protagonista, o Gon, que a gente já fez, como eu falei, um vídeo só falando e explicando como ele saiu do protagonista que muitas vezes é considerado benevolente até chegar na explosão que ele tem no final desse arco, como também na virada que a gente tem muito orgânica do próprio Meruem, o antagonista, o vilão. Nenhum desses dois virou da água pro vinho. A gente vê uma constância, uma evolução que faz sentido através de convívio e através de experiências. Sem me aprofundar de novo no Gon, porque há um vídeo só dele já lançado nesse canal, mas o Gon, ele é fruto de tudo que ele sempre foi, de todas as suas características, que através de encontro com essas formigas, do efeito que uma delas fez com alguém que ele se importava, aí sim, no fim, ele explode e vira alguém muito parecido com características do que vilões teriam, mas ainda sendo o Gon. Porque quando ele chega no final desse arco e ele explode, ele deixa que a sua raiva consuma o seu corpo para absorver qualquer quantidade de Nen que ele possa ter no seu ápice, para acabar de forma terrível com quem ele considera uma vilã que apitou, que naquele momento inclusive está apenas trabalhando para ser a formiga que obedece ao seu rei, sob um olhar mais calmo. Ela não está sendo uma vilã ali, cada um está protegendo o seu, mas mesmo assim, quando o Gon faz aquilo, ele está sofrendo. Então perceba que nada é tão preto no branco, nada é tão 880, tão bipolar, há várias nuances, a palavra nuance é muito importante, especialmente nesse arco do Togashi. Para falar de ser humano, você nunca pode ser tão objetivo e tão explícito, porque nada é tão simples, e nada é simples nesse arco. E ainda há nesse arco também um paralelo importante entre esses insetos, mesmo que eles tenham características humanas bem afloradas, e os humanos por si só. Por exemplo, em várias cenas que a gente vê os humanos justamente falando dessas formigas quimera, falando de como elas têm que ser exterminadas, a gente vê propositalmente insetos, como uma joaninha passando pelo vidro do lado do humano que está falando sobre esse grande problema e batendo no inseto, ou em uma posição em que o humano está totalmente superior a esta espécie, mostrando que tudo depende do ponto de vista. Se você está sendo dominado, exterminado ou não, depende de qual a sua posição. Além disso, para derrotar essas formigas quimera, o plano que foi estipulado saiu dos Hunters, de alguns que foram contratados pelo governo, que não queria se envolver diretamente para que qualquer problema queimasse a associação de Hunters, não eles. E mesmo os Hunters, para conseguir montar o plano, eles tiveram que fazer acordo com pessoas corruptas de determinado governo que o Meruem estava ali dominando, de uma nação que Meruem estava dominando, porque era necessário. Eles fazem coisas escusas, se envolvem com pessoas escusas, terríveis, porque é necessário. Então você vê nesse arco o tempo todo que certo ou errado depende da perspectiva. Há coisas que claramente são
ruins, mas se você tá fazendo isso para ser vilão ou não, se você é totalmente ruim ou não, depende da sua posição, depende da sua necessidade. A gente pode fazer vários vídeos nos aprofundando um pouquinho mais em algum termo, em algum tema, em algum personagem. Por favor, deixe sugestões aqui embaixo. Esse é um vídeo que, pelo que eu vi ali, também será longo aqui no canal novamente. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez eu quis me aprofundar um pouquinho mais, sem cair em personagens específicos mesmo, mas falando da questão da humanidade, como ela é tratada, evoluída e desenvolvida neste arco, tornando um dos pontos principais para que ele seja muito importante. A gente não falou de ritmo, nem narrativa, nem outras questões que são importantes, porque esse é um arco muito denso, propositalmente denso, que a gente pode falar com calma em outros vídeos. Não é à toa que talvez ele pareça até lento para muitas pessoas, porque o Togashi incluiu muito ali. Ele recheou muito. Muitas vezes a gente fala que Hunter x Hunter é a desconstrução do Battle Shonen, é algo muito comum de se dizer, mas eu acho que o melhor a se dizer é que Hunter x Hunter é um Battle Shonen que traz sim muitos desses lugares comuns e clichês, mas constrói em cima. Ele recheia, ele amplia, ele não destrói. Ele amplia. Eu acho que é isso que Hunter x Hunter faz, e é por isso que muitas pessoas gostam muito deste anime e desse mangá, obviamente, também. Deixa o seu like se você puder, mais sugestões de temas dentro deste arco, dentro desses temas, desses personagens, de outras franquias, de outros mangás, do que você quiser que eu faça nesse tipo de vídeo neste canal. Se inscreva aí se você não for inscrito, ajude o canal sendo um membro, clique em Seja Membro, veja lives exclusivas, ajude esse trabalho. Também tem link do Padrinho aqui no comentário fixado e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Deixa o like. Tchau, tchau!